Boa noite. Então, a gente começa a nossa aula sobre a parte experimental, aula de laboratório do curso. A prática que é para vocês realizarem, né, as análises em casa é o campo magnético no centro de uma bobina. No capítulo 29, vocês viram sobre esse campo magnético no interior de uma bobina. Deixa eu abrir aqui rapidinho, para mostrar. Então, no capítulo 29, campos produzidos por correntes. Só um minuto que chegou alguém. Campos produzidos por uma corrente, né? Vai ter a última sessão, acho que é 20.4, não sei se aqui está misturado junto, vai falar sobre a força entre duas correntes, que vai ter um pouco a ver com essa prática que a gente está fazendo, né? E por último ele vai falar, né, fala sobre a lei de Ampère, e ele fecha na seção solenoides e nessa seção aqui, né, solenoides e toroides, 29.4. E aí nisso ele vai explicar como que seria o campo magnético dentro de um solenoide ideal, né? Que é μ0, Vz, Vn, onde n é a densidade de correntes, que é o número de voltas, vamos ver se ele fala aqui, número de espiras por unidade de comprimento. Então é número de espiras em cima, embaixo distância. Então nesse experimento desse roteiro sobre encontrar o campo magnético no centro de uma bobina, né? A gente sabe, né, que de acordo com a corrente elétrica que vai passar aqui dentro, né, dessa bobina, né, então que está a passagem no circuito fechado, né, com o perímetro, aqui a distância aérea, a gente sabe que vai ser gerado um campo magnético no interior da bobina, dado, né, pelo μ e 0n sobre L. Aqui o n sobre L, nzão, que é o número de espiras sobre o comprimento, seria esse nzinho minúsculo que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão pequeno, não sei se seria esse nzinho minúsculo. Então é μ0 e n, né? μ0 é a unidade magnética no vácuo, e a corrente que passa na bobina, e n essa número de espiras por unidade de comprimento. Então aqui está o μ0, o μ, o I0 e o n sobre L. Aqui só se aplica esse cosseno de alfa, que não tem no outro caso, né? Que seria um fator de correção, porque a bobina não é infinita, né? Então, logicamente que o campo no centro dela vai ter influência, porque parte desse campo está sendo perdido aqui para fora. Então, dá para se aplicar pela regra da mão direita e o sentido da corrente para saber, né, que o sentido que o campo está sendo gerado aqui dentro, né, pode estar saindo, pode estar entrando. Você pode fazer isso pela essa regra da mão direita. E aí, um fio que tiver aqui dentro conduzindo uma corrente elétrica, ele vai sofrer uma força dada por Bill, né? Que é o produto aí, corrente, vezes o produto vetorial do comprimento desse fio, que está dentro da região de campo, vezes o campo. Né? Isso também está abordado aqui, né, na sessão anterior, no capítulo 29. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É basicamente a mesma equação, né? Esse Bill aí é a mesma equação que vocês viram lá no segundo grau, né? Talvez. A força que uma corrente exerce sobre a outra é ILB. Né? Nesse caso, entre o seno do ângulo entre eles por causa do caráter do produto vetorial. Vocês não precisam ver. Aqui, ó. Então, um fio que estiver conduzindo uma corrente elétrica aqui dentro vai sofrer uma força devido a esse campo gerado por essa bobina dada por essa expressão. Então, qual é a ideia do experimento? Né? Existe essa bobina, e aí as características dela estão
definidos aqui nessa tabela. Cadê a tabela lá? Fechei ela, né? A tabela disponibilizada, né? Seria essa. Então, que a tabela vai ter... Daqui a pouco a gente discute os dados, né? Mas vai ter as dimensões da bobina, ó. Qual que é o comprimento da bobina, né? O L, o tamanho dela total. O raio. Vamos continuar aqui. Vamos voltar lá que a gente vai... Deixa eu ver se eu dividir aqui para vocês. Fica muito ruim. Então, a ideia do experimento... ficou pequeno, né? A ideia do experimento existe uma balança de corrente, que é chamada, né? Que na verdade é um mecanismo, né? Que ele tem um circuito fechado. Então aqui tem um fio, uma espira quadrada, né? Podemos falar assim. Na verdade não é uma espira, são 10 espiras para fazer esse efeito, né? Para ele ter uma sensibilidade maior, passando essa corrente aqui. E aí o que acontece, né? A gente tem o caminho que a corrente está fazendo, a gente seguir a setinha aqui, né? Ele está entrando aqui, vindo para cá e descendo para o lado de cá. Então, na hora que a gente tem um campo magnético gerado por essa bobina aqui dentro, a gente tem um fio com uma corrente elétrica dentro dessa região de campo. Então, esse fio vai sofrer um torque. Eu não sei se dá para vocês verem no detalhe, mas esse torque seria de poder flipar, né? Vocês estão vendo aqui uma hastezinha? Imagina que se eu botar essa haste, né, com um pezinho, se eu botar muito pezinho aqui, esse lado desce e esse lado sobe, né? Se não tiver pezinho nenhum aqui, esse cara desce. O que eu quero dizer vai ser utilizado, então, o torque, o equilíbrio do torque utilizado nessa balança de corrente para medir o valor do campo magnético dentro da bobina, né? Então, a ideia, né, do experimento vai ser, nós vamos variar a corrente elétrica A, né, o ampere que está passando aqui, nessa balança de corrente, alterar essa corrente elétrica. Quanto maior essa corrente elétrica, maior vai ser a força que esses fios que estão aqui dentro dessa região vão sofrer. E aí, maior vai ser o balanço que eu vou ter que fazer de torque com essa haste, né? Então, X aqui que está mostrando a distância que eu tenho que afastar meu pezinho M, cada vez que a força sofrida dentro da bobina, aqui dentro por esse fio, for maior, eu vou ter que ir afastando essa haste. Então, eu vou ter uma tabela de corrente elétrica por distância X efetiva, né, que eu tenho que fazer. Então, é mais ou menos isso que a gente tem nessa tabela aqui, ó. A distância em centímetros. Vou pegar os dados de uma tabela aqui, ó. Então, aqui eu tenho a distância em centímetros, que essa massa, né, foi afastada, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, para balancear com o torque gerado por essa espira quadrada que passou essa corrente. 0, 0,21, 1,21, 1,67. Tá? E aqui, ó, na tabelinha, a gente consegue ver melhor agora o que significa cada letra dessa, né? Então, vou ver se aqui não vai dar para ver também, né? Então, L, a gente tem um L maior, que é o L maiúsculo. Esse L maiúsculo, o significado físico dele, como eu disse para vocês, é o comprimento dessa espira, né? Desse rolamento. Nós temos o raio, esse Rzinho aqui, ó, é o raio da solenoide, dessa bobina. O L minúsculo, o que ele é? Vamos lá, lá embaixo o L minúsculo, ó. O L minúsculo é o tamanho desse lateral, dessa espira quadrada, que vai ser utilizada como balança de corrente. Por que ele só traçou esse L?
Aqui eu não vamos colocar, né? Não sei se vocês... Eu estou sem câmera aqui hoje, mas a gente poderia... Deixa eu tentar desenhar isso. Só um minuto. Para a gente tentar ver melhor. Vou pegar o trem completo, que vai ficar mais bonito, né? Peraí, só um minutinho. Eu estou tentando explicar o experimento para vocês, tá bom? De uma forma geral, porque não tem mais o vídeo para isso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem na explicação ou no processo, vocês me interrompem e perguntam. Vou copiar isso aqui. Vou pegar do roteiro, vou pegar essa tabela aqui. Vou colocar aqui também. Vamos pegar as equações principais aqui. Vou ver se ele... Cara, tá meio chato aqui. Mas como eu posso escrever as equações? Então, vamos entrar lá nesse desenho. Então, vamos tentar aplicar aqui, né? Vamos supor, aplicando a regra da mão direita aqui para esse fio aqui, né? Se aqui está entrando a corrente elétrica aí, ela está passando por trás e aqui ela está passando depois pela frente, né? Nesse sentido. Aí dá a volta por trás e vai fazendo isso. Então, se a gente faz a regra, né? Usando as mãos aqui, né? Não sei como é que eu vou mostrar isso muito bem. As mãos aqui, o dedão vai indicar, né? O sentido da corrente elétrica. Deixa eu ver se isso vai estar mais bem desenhado no livro aqui. Só um minuto. Aí, talvez seja outra coisa. Já esse poderia servir para nos indicar aí. Ó. Então, os dedos estão fazendo o sentido da corrente. Os dedos aqui, o sentido da corrente. E o dedão, né? Está fazendo o sentido do campo, onde é o norte, né? Do sul para o norte. Então, aqui é a mesma coisa, né? Os dedos estão fazendo o sentido da corrente. Então, o campo magnético dentro dessa bobina, né? Ele vai estar no interior dela aqui, vamos fazer assim, né? No seu interior para cá, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um campo magnético B que está numa certa direção. Qual que é a direção? Pelo que a gente desenhou aqui, né? Ele estaria aqui nesse fio, né? Nessas duas laterais, ele seria paralelo à direção do fio. Por ele ser paralelo e ter a força, né, que esses fios vão sofrer ser de acordo com o produto vetorial, né? Se eles são paralelos, né? O seno de zero aqui no final que vai dar desse produto vai dar zero. Então, tanto esse fio esses dois fios, esse de cá como de cá, não vão ter força atuantes nele. Isso é até uma pergunta do relatório, tá? Porque isso aqui em módulo, né? Seria... Fica mais fácil, né? Seno do ângulo entre os dois. Então, somente esse fio, essa parte quadrada da espira, né? Dessa espira, que vai sofrer uma força. Então, aqui a gente já tem o sentido do campo B, que eu fiz.
Temos o sentido da corrente elétrica, que ele fez aqui, que é o I, né? E temos o sentido do L, que é o mesmo sentido, né, do I aqui nesse caso. Né? Então, aplicando, né, se você fosse aplicar a regra do produto vetorial, vocês veriam que apareceria uma força para baixo nessa bobina. Vai aparecer uma força aqui, ó, perpendicular a eles, que é essa força daqui. Né? Ficou meio mal feito, lógico, né? Muito bonitinho. E aí essa força faria a bobina, né? Querer, né? Obviamente, aqui é uma gominha que tem, então ela tem a mobilidade, né? Vamos falar que essa balança, né? Ela pode se mover para cima e para baixo, porque ela tem esse ponto, esse eixo solto aqui, né? Então ela pode fazer esse movimento de subir e descer, tanto aqui quanto ali. E aí a ideia vai ser, então, à medida que você está aumentando a corrente elétrica, o I aqui, né? Você está aumentando essa força. E essa força está atuando nesse braço de alavanca A, que foi dado aqui no problema o valor de A. Ó. Aqui. O valor de L, que é importante, né? Para você usar na equação da força. E o valor de A, que é para ser utilizado para a equação do torque. Nós vimos, isso aqui vai estar no relatório, né? Que o torque exercido, né? Ele é R VEC F. Né? Ou que no final vai ser RF seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, nesse caso agora é 90 graus, né? Entre a força e o torque A, né? Nesse caso não é R, né? Seria A. Vou colocar certinho. Não? A direção entre eles são perpendicular. Então a gente vai ter esse torque exercido do lado de cá, devido a essa força F. Vou fazer aqui um minutinho. E do outro lado, esse torque aqui, vamos colocar aqui, torque 1, sei lá, né? Seria um torque sofrido desse lado, né? Então, esse F vezes esse braço de alavanca vai gerar, né, nessa direção, um torque 1. E aí, para balancear com esse torque 1, vermelho não, já usei as cores tudo já aqui, né? Tem que refletir. A gente vai ter um torque 2. Então, nesse lado de cá, né, vai ter um torque 2. Esse torque 2 um pau aqui, ele já vai ter a ver com o quê? Com a força-peso, né? Então, o que a gente vai ter... Vou botar de azul mesmo, né? Aqui era o F, né? Aqui a gente vai ter uma força-peso. Então, essa força-peso é a massa M vezes a gravidade, que vezes esse X aqui, que é o que a gente está variando na distância, vai gerar esse torque 2, que vai balancear com essa corrente I. Então, isso foi feito, aumentou-se a corrente um pouquinho, aí ao aumentar essa corrente um pouquinho, gerou um torque, aí se move essa massinha um pouquinho para balancear esse torque, e anota-se quais foram as posições dessa massinha de equilíbrio para cada posição de corrente. Ou seja, sem corrente, ela já teve que ficar a 1 centímetro mais ou menos aqui de distância para compensar o peso da própria espira. Tá? Então, esse torque gerado aqui, né, por esse cara daqui, né, vai ser X, que é o que está aqui, né, VEC P. E no final vai ser X, P, seno do ângulo entre eles, que é 90. Né? Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. E aí, a equação que a gente teria, né, aqui no final,
juntando, né, que o torque 1 é igual ao torque 2, é que AF tem que ser igual a XP. F é B e L, e o P é MG. Então, com isso, nós teríamos uma relação, né? Agora vamos ver como é que ele quer que faça o gráfico, né? Por enquanto, acho que está dando... Se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem. Vamos voltar para o roteiro lá. Então, o fio sofre essa força ILB. Aí ele quer que vocês expliquem, né, no meio do relatório, por que a força magnética nas laterais é nula, foi o que a gente comentou. Com base na figura 2, indica a direção e o sentido da força magnética na espira. Com base na equação 2. Esse produto, né? Também é o que a gente acabou de desenhar aqui, basicamente, né? Como que seria o sentido dessa força na espira. Então, a gente viu que um lado tem um torque em relação ao eixo de rotação. Esse torque vai ser o produto de R VQF, que é A e LB. A vezes a força, né? Que é o bio aqui. E para manter isso horizontalmente, a gente tem que ter o torque do outro lado, feito pela força-peso, que é a MGX. Tá? Então, nesse experimento, a gente vai determinar o campo magnético no centro da bobina, que seria esse B, através de medições de corrente que vão ser usadas, né? E os respectivos X que vão precisar para fazer esse equilíbrio de torques. Então, a parte experimental mediu o campo magnético da bobina, utilizando uma balança de corrente, que é essa que a gente acabou de explicar. Aqui está como que funciona a balança. O procedimento: faça a montagem da figura 2, escolha valores de tensão e corrente no perímetro, né? De acordo com a corrente máxima permitida. Ajuste a bobina com o comprimento L e ficar no seu centro. Então, basicamente, o experimento, a primeira parte seria montar, né, essa balança, esse layout, mas geralmente isso aqui já fica pronto lá na bancada, né? Então, na balança tem um dispositivo para ajustar a inclinação. Isso aí foi feito, né, para ele começar sempre paralelo quando a corrente for zero, senão ele vai ter um torque inicial que a gente teria que compensar. E depois disso, a gente direciona um feixe de laser sobre um espelho que está fixado no eixo da balança. Então, com a espelho horizontal, marque a posição que o feixe refletido atinja um temparo afastado o mais possível. Então, ou seja, nessa base aqui, ó, nessa base lateral aqui, que a gente está olhando aqui, né? Essa daqui, ó, tem um espelho. Vai ter um espelhinho. Vou tentar desenhar aqui. Vai ter um espelho aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, tá? Um espelho. E aí, por esse espelho, vai vir um laser. Pega aqui. E vai pôr um anteparo o mais longe possível. Vou botar aqui laser. E aqui é um espelho, tá? Vamos continuar lá. Então, a rotação do eixo da balança é mais bem observada por meio do desvio produzido por um laser, após ser refletido por um espelho fixo. Por quê? Imagina que qualquer variação angular, né, que esse eixo tiver, se movimentar o ponto do laser, então vocês vão marcar, né? No experimento, vocês passariam esse laser, vocês iam vir aqui nessa parte de onde ele está sendo refletido, né? Então, vamos supor que está sendo refletido no anteparo aqui, ó, longeão. Eu venho cá e marco. Na hora que eu aumentei a corrente, se ele desceu, o laser vai mandar esse ponto, o spot, para cá, ó. E aí eu vou mover essa haste para cá, para que o spot do laser volte a ficar aqui. E ao ficar aqui nessa posição, significa que ele voltou a ser paralelo. Então, o laser, nesse caso, ele é utilizado somente para melhorar a precisão do ajuste da massa
para manter o mesmo torque, para manter eles na mesma posição anterior. Tá? Então, esse é o papel do laser, para aumentar a precisão angular nesse experimento. Tá? Então, se você sabe. Então, ajuste a corrente elétrica na bobina, para um valor de 1,5. Essa corrente vai produzir um campo magnético no centro da bobina, cujo valor será determinado. No nosso caso, o valor utilizado está aqui. Foi utilizado a corrente aqui, ó, de 1,1. Esse zero aqui, tá? Aqui, ó, é esse zero. 1,1 ampere foi colocado nessa bobina. Vou escrever aqui. E zero. Nos dados de vocês aí, vocês podem usar essa tabela 1,1 ampere, que vai ser utilizado. Aqui o A está aqui, o X está aqui, acho que a gente já identificou tudo, né? N é o número de voltas que a bobina tem. Vou até colocar aqui para ficar claro. Então, N voltas, onde N é 900, né? Nesse caso. Essa massa de 0,7 é a massa aqui, né? Do nosso pezinho. Aí vai ficar meio zoneado se eu colocar tudo aqui. Vou colocar aí. Então, vou voltar lá para o roteiro. Então, o campo magnético vai ser determinado por medições da corrente necessária para equilibrar a espira com o objeto em diversas posições. Para isso, coloca o objeto de massa M sobre a haste a 1 centímetro do eixo da balança, que foi o primeiro fator que foi feito aqui, né? Lá, a posição de 1 centímetro na corrente zero, para começar o experimento. Em seguida, ajuste a corrente na espira até que a mesma retorne à posição de equilíbrio inicial. Nessa condição, o feixe do laser deve incidir na posição marcada anterior do anteparo. Então, é nesse sentido que o laser vai estar sempre no mesmo ponto. Aí, na hora que ele desviar, você tem que mover a massinha até ele voltar para a mesma região. Repita esse procedimento para diferentes posições do objeto sobre a haste. Faça um gráfico de comprimento por corrente e, com base na equação 3, determine o melhor valor para o campo magnético com sua incerteza, ou seja, com ajuste gráfico, né? Então, x vezes 1 dá a equação 3. A equação 3 foi aquela que a gente montou agora lá, que é o equilíbrio, né? Então, se ele quer, voltando aqui, x por L, vamos fazer essa interpretação agora juntos aqui. X versus Y. Então, vou voltar lá. O que é x versus Y? Poderia ser o contrário? Poderia. Vai mudar alguma coisa? A resposta vai ter que ser a mesma. Então, ele quer que vocês façam um gráfico de x versus a corrente Y. Então, está aqui, né? Nosso eixo X. Nosso eixo Y. Então, isolando aqui, né? Se eu isolar esse termo daqui, o que vale o meu X? O X, ele vale, que é para usar nessa expressão, né? ABL sobre MG vezes I. Então, dá para a gente comparar, né? Essa expressão com uma expressão de primeiro grau, do tipo y igual a x mais b, né? E, obviamente, né, que na hora que vocês usarem nesses pontos, né, para fazer o gráfico, eu pensei em fazer com vocês, mas eu acho que vocês estão bem treinados. Vou deixar para vocês tentarem, né? Então, na hora que você colocar as posições de y e x, vocês vão fazer um ajuste linear. E esse ajuste linear vai te dar o valor de A, com a sua incerteza, com o valor de A, que não é esse A, né, gente? Ficou meio confuso aqui. É o A da inclinação, tá? E esse A aqui é o A da distância do eixo aqui, dessa parte do fio. E aí, com o valor de A, nesse caso, né, nosso A vai valer quanto? Ficou meio confuso aqui, vou tentar modificar esse A. Vou fazer, sei lá, um A1 aqui. Vai ficar diferente, pelo menos, já que tem outro A aqui. Então, esse A1, ele é igual a quê? Esse A1, ele vai ser o ABL sobre MG. Com isso, vocês vão encontrar o valor de B. E aí, depois, vocês vão encontrar a incerteza de B.
utilizando ou o método das derivadas ou o método dos polinômios. Aí vocês lembram lá daquela aula, primeira aula nossa de mecânica ou de fluidos, em algum momento a gente fez isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Que aí vai entrar o erro de A1 do próprio ajuste, vai entrar o erro da massa, vai entrar o meio da gravidade, que não está aqui. Aí talvez, se não tiver no roteiro, vocês... Deixa eu ver se no roteiro tem ele aqui, com a sua incerteza. Se não tiver, vocês poderiam usar... vocês podem deixar ele, talvez, sem o efeito do erro dele, sei lá, com constante, então coloca um valor razoável para ele. O A, né, que também tem a sua incerteza, e o L, que também tem a sua incerteza. Então, aí vocês vão encontrar, com o ajuste desse gráfico, plotando esses dados, né? Aqui eu faria tudo em metro, tá? Tem centímetro aqui, mas eu fazia aqui em ampere, né, lógico. Aqui eu faria em metro. Tá em centímetros, né? Senão vocês vão ter que transformar isso depois. Então, a primeira parte desse problema é vocês encontrarem o campo magnético no interior da bobina, através dessa balança de corrente, e extrair graficamente, com sua incerteza, o valor de B e a variação de B. Parte 1, ok. Parte 2, vocês teriam que calcular de outras duas formas, ou mais uma forma. Vou voltar. A segunda utiliza a equação 1 para calcular o campo magnético no interior da bobina, que seria previsto, e comparar com o valor feito anteriormente. Então, vocês têm aqui uma equação de como que seria o campo dentro da bobina, essa equação básica aqui. Então, vocês vão comparar essa equação com o valor encontrado aqui. Né? Então, a parte 1, sei lá, a primeira parte, né, a 1, seria isso. Uma parte 2 seria usando a ideia dessa equação, né? Olha, no final da dúvida aqui número de espiras por E, né? Utilizando essa equação. E, por último, vocês ainda vão comparar com o valor que ele deu. Ele foi lá, né, com uma sonda Hall, que utiliza, né, o efeito Hall para medir o campo magnético, e ele mediu experimentalmente, no caso dessa tabela, esse valor. Então, a parte final, deixa eu tirar aqui o 3, né? Terceira parte seria, vou voltar lá, com o medidor de campo magnético, que é um piezometro ou essa sonda Hall, meça o campo magnético no centro da bobina e compare com os valores já obtidos. Beleza? Alguma dúvida? Então, para quem chegou um pouquinho depois, eu já coloquei aqui, tá? Atividade de laboratório. Fiz aqui, né, deixei aqui disponível o link para o roteiro, que é esse que a gente acabou de ler e ver o passo a passo juntos. Deixei a tabela aqui para vocês. Vocês podem usar os dados da tabela A mesmo, a primeira que está aqui. Quem quiser fazer de outro, faça, mas tem que descrever qual que fez. Mas eu recomendo. Aqui tem até um que tem mais pontos. Ó. Esse aqui só tem, sei lá, 1, 2, 3. Esse tem 7 pontos, esse tem 10 pontos. Se quiser usar um que tem mais pontos. Ah, tá. Tem um lembrete aqui, ó, que é o braço da balança, tem 10 voltas. Tá? Esse lembrete é importante, né? O que significa, né, que aqui, né, o braço da balança, né, aqui, né, se a gente desse um zoom nessa região aqui, você teria 10 fios passando aqui, 10 voltas, né? Então, isso aqui é uma espira, na verdade, né? Tem um contato da passagem de corrente. Então, são 10 voltas. Isso eles fizeram para aumentar a força, né? Porque aí você vai ter um fator aqui, né? Que a gente não colocou, mas que eles vão ter que colocar, que essa força vai ser multiplicado por N, né? Que são para cada um dos fios, né? Só que o N ficou o mesmo N ali, né? Vamos mudar aqui. Multiplicado por um... Vamos botar N1. Esse aqui é um N1.
Ou seja, cada fio sofre uma força dada por Bill. Se são 10 fios, são 10 vezes a força. Então, para ter uma força maior, em vez de aumentar a corrente, eles optaram por fazer essa espira com várias voltas. Né? Então, é uma espira, né? Tá aqui um fio grosso, parecendo um tubo, mas no experimento lá seria uma espira. Alguma dúvida? Esse rascunho você vai disponibilizar? Vou sim. Vou você ver aqui já. E o vídeo também da aula de hoje, a explicação sobre o experimento, peraí, sei lá, sobre o laboratório, né? 3 explicações. E hoje é 09. Não sempre tem a data aqui. Vou colocar lá assim. Já fica mais curto. Compartilhar. Qualquer pessoa com link. Copiar link, concluído. E já coloco lá para vocês. Vai fechar? Fechei? Vai voltar. Aí eu fechei, né? Sem querer que eu tirei a aula. Só um minuto aqui. Vamos ver de novo aqui. Eu já coloco lá para vocês. E o vídeo, assim que eu terminar a aula e ele for liberado. Então tá aqui já as explicações, né? E eu coloco o vídeo da aula também, que vai estar eu explicando para vocês o experimento e mostrando, né? Esse passo a passo. Talvez aqui ficou um pouquinho confusa a cena, né? Mas acho que vocês assistiram o vídeo e viram o passo a passo, né? O raciocínio aqui foi explicar a bobina, explicar a balança e seguir essa sequência aqui, ó. Eu fui descendo aqui, fechei aqui. Tá? E aqui é só a parte 2, não tem talvez é bom separar aqui. Não teria muita relação com o que a gente viu. Então, isso aqui é uma coisa. Né? A sequência aqui, lógica, é essa daqui. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí, na semana que vem, deixa eu parar de gravar aqui, já que não tem nenhuma dúvida agora.